A paz do Senhor Jesus Cristo, bendiciones. Vamos aqui acompanhar uma reportagem do Globo.com. Hoje são 23 de julho de 2024. Estamos aqui na página Globo.com, como você pode observar. E uma reportagem muito interessante que nos interessa aqui em pleno ano de 2024, 23 de julho de 2024, aqui está a reportagem. Arqueólogos acham em Israel estrutura de 3.000 anos que corrobora, ou seja, que confirma histórias bíblicas. Então nós vamos clicar aqui para acompanhar essa reportagem. Você está no canal do pastor Márcio André. E nós vamos agora ler essa reportagem. Arqueólogos descobrem estrutura monumental de 3.000 anos em Israel que confirma, que corrobora histórias bíblicas. Pesquisadores descobriram ruínas de um antigo fosso construído há mais de 3.000 anos na cidade de Davi. Então aqui temos uma foto provando a descoberta arqueológica em Israel que corrobora, que confirma mais uma verdade da palavra de Deus. Escavações trouxeram comprovações de história da Bíblia e você acompanha aqui no canal do pastor Márcio André. Vamos ler a reportagem? Arqueólogos descobriram uma estrutura monumental em Jerusalém mencionada em 2 livros da Bíblia. Os pesquisadores descobriram ruínas de um antigo fosso construído há mais de 3.000 anos na cidade de Davi, considerada uma das mais antigas da história. Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui a foto de uma descoberta bíblica. Arqueólogos, em pleno mês de julho de 2024, encontram um fosso construído de acordo com os relatos bíblicos, e daqui a pouco nós vamos ler um texto que confirma essa veracidade. Foi encontrado em Israel. Descoberta de uma estrutura monumental de 3.000 anos em Israel, que confirma as histórias bíblicas. Aqui está a foto. Uma foto de um poço muito profundo e as escavações trouxeram comprovações de história da Bíblia. Durante 150 anos, os investigadores trabalharam para provar que a cidade estava dividida em 2, conforme descrito na Bíblia, e agora descobriram o fosso que separava a região residencial do sul da Cidade Alta no norte. O fosso media cerca de 9 metros de profundidade e quase 30 metros de largura, com penhascos perpendiculares de cada lado que o tornavam intransitável. A equipe disse que as descobertas confirmaram que o fosso foi criado durante a Idade do Ferro, o mesmo período em que o Livro dos Reis e o Livro de Samuel foram escritos para descrever a cidade de Davi sendo dividida em 2. Então nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Bíblias, uma em espanhol, que é a primeira leitura que vamos fazer. Primeiro livro de Redes, verso de número 27, capítulo 11. Tu puedes acompanhar em tu Bíblia, em la palabra de Deus. Assim está. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta:
Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Entonces, acá tenemos el texto que comprueba, que prueba fuertemente la descoberta arqueológica que está de acuerdo con la palabra de Dios, que Salomón mandó construir este pozo muy profundo de 9 metros de profundidad, hasta que intrusos, invasores não tinham acesso, caminho por ele. Então, havia um rei que era Jeroboão, que então se levantou, ha se levantado contra Salomão por ter criado este poço. Então, a equipe disse que as descobertas confirmaram que o fosso foi criado durante a Idade do Ferro, o mesmo período em que o livro dos Reis e o livro de Samuel foram escritos para descrever a cidade de Davi sendo dividida em duas. Esta é uma descoberta dramática que abre uma discussão renovada sobre os termos da literatura bíblica que se referem à topografia de Jerusalém, como o Ofel e o Milo, disseram pesquisadores da Associação de Antiguidades de Israel. Então, aqui está mais uma vez, vamos mostrar esta foto, esta imagem do fosso de 9 metros de profundidade, 9 metros de profundidade, que confirma essas escavações feitas pelos arqueólogos estudiosos, que comprovam a história bíblica, que podemos encontrar no livro de Samuel e no livro de Reis. Temos uma outra foto, aí está, reportagem que está na página do Globo.com, uma página muito famosa no Brasil, corroborando verdades bíblicas. Esta descoberta arqueológica encontraram uma estrutura monumental de 3.000 anos em Israel, que corrobora, que confirma histórias da Bíblia Sagrada. Então agora nós vamos ler em língua portuguesa. Lemos em espanhol, vamos ler agora o texto em língua portuguesa. Lembrando que isto é uma referência que pode ser encontrada no primeiro livro dos Reis. Você pode também acompanhar, você que tem uma Bíblia em casa, não importa se a Bíblia é católica, evangélica, não importa. A Bíblia é a mesma. Nós temos apenas uma diferença entre, por exemplo, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica ou protestante, aonde na Bíblia católica existem 7 livros a mais, que para os católicos é chamado de deuterocanônicos, e para os evangélicos ou protestantes não há em suas Bíblias estes 7 livros a mais, que para os protestantes é chamado de livros apócrifos, ou seja, livros que não foram inspirados, que não têm inspiração ou validade e autoridade canônica. Fora isso, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica são a mesma coisa. Então, uma referência que pode ser encontrada no livro de Reis, primeiro Reis, porque nós temos primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Então aqui essa referência se circunda em 1 Reis, capítulo 11, versículo 27, quando o rei Salomão é descrito como construindo a construção. Salomão, como sabemos, que é filho de Davi, e esse poço, essa construção foi chamada de Milo. Foi apelidada de Milo, de acordo com como está na própria Bíblia Sagrada. Salomão construiu o Milo e fechou a brecha no muro da cidade de Davi, seu pai. Então vamos ler agora na língua portuguesa esse texto. Temos aqui primeiro livro de Reis, capítulo 11, e o verso de número 27. Esta foi a causa porque levantou a mão
contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Quem se levantou contra Salomão? Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão. Por que Jeroboão se levantou contra Salomão? A resposta está no verso 27. Porque Salomão edificava a Milo, este poço separando o sul do norte para que impedisse a entrada daqueles que estavam do outro lado, separado por esse fosso agora construído por Salomão, filho de Davi. Nós sabemos que Jeroboão se levantou contra Davi, e se Deus não se indignasse contra Salomão, jamais teria permitido que Jeroboão levantasse a mão contra o rei Salomão, isto é, que movesse a rebelião não descrita aqui nesse contexto. No versículo 9, por exemplo, desse mesmo livro de 1 Reis, nós temos, por exemplo, a seguinte informação. Nós temos aqui a epígrafe. A epígrafe é o que vem como um título de um texto que o antecede, e a gente sabe claramente que a epígrafe não é inspirada, ela foi colocada pelos estudiosos, compiladores da Bíblia, para trazer o melhor entendimento para a nossa leitura, estudo e compreensão. Porém, o versículo 9, que é inspirado claramente, como sabemos pelo Espírito Santo, diz o seguinte: 1 Reis, capítulo 11, verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Então, vejam que no versículo 27, do mesmo capítulo 11, como Deus não se agrada de Salomão, Salomão está fazendo o trabalho de construir esse fosso e Jeroboão se levanta contra ele. Então, tudo é pela permissão de Deus. Estamos aqui acrescentando informações do contexto histórico para melhor entender aqui toda a narrativa, porém, o foco principal é essa reportagem atualizada em pleno ano de 2024, aonde temos uma grande descoberta arqueológica. Está aqui no globo.com, você pode pesquisar, você pode buscar também. Estamos aqui apenas compartilhando que arqueólogos descobrem estrutura monumental de 3.000 anos em Israel que corrobora, que confirma histórias bíblicas. Temos aqui a primeira imagem desse fosso de 9 metros de profundidade. Temos uma segunda imagem, aqui está, tais escavações que trouxeram comprovações de história da Bíblia, história essa que pode ser confirmada tanto no livro de Samuel quanto no livro dos Reis. Esse fosso media cerca de 9 metros de profundidade e quase 30 metros de largura. Então a equipe disse que as descobertas confirmaram que o fosso foi criado durante a Idade do Ferro, o mesmo período em que o livro dos Reis e o livro de Samuel foram escritos para descrever a cidade de Davi sendo dividida em 2. Então esse fosso, ele era algo que separava os dois lados, o lado norte e o lado sul. E esta é uma descoberta dramática que abre uma discussão renovada sobre os termos da literatura bíblica, que se referem à topografia de Jerusalém como o Ofeu e o Milo, disseram pesquisadores da Associação de Antiguidades de Israel. Uma referência pode ser encontrada no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, verso 27, quando o rei Salomão é descrito como construindo a construção que foi apelidada de Milo. Salomão construiu Milo e fechou a brecha no muro da cidade de Davi, seu pai. Já lemos esse texto de 1 Reis 11, 27, tanto na Bíblia em espanhol, em castelhano, como em português. Então, é uma notícia muito interessante, muito relevante. Estamos aqui acompanhando e compartilhando no canal aqui do pastor Márcio André. Temos aqui mais
algumas informações. A antiga cidade foi o local de nascimento de Jerusalém e construída pelo rei Davi para unir Israel em torno de uma capital. O local foi construído no topo de uma crista estreita e íngreme, com vista para colinas e vales que dividiam o terreno e dificultavam a movimentação de uma área para outra. Não se sabe quando o fosso foi originalmente aberto. Não se sabe quando o fosso foi aberto, mas as evidências sugerem que ele foi usado durante os séculos em que Jerusalém era a capital do reino de Judá, há quase 3.000 anos, começando com o rei Josias, disse o doutor Iftá Chalev, diretor da escavação. Durante esses anos, o fosso separava a parte residencial ao sul da cidade da Acrópole, dominante no norte, a cidade alta, onde o palácio e o templo estavam localizados. A IAA confirmou que planos de construção como este normalmente datam da Idade Média do Bronze, cerca de 3.800 anos atrás. Estamos confiantes de que o fosso foi usado na época do primeiro templo e do reino de Judá, no século 9 a.C. Por isso criou uma clara barreira entre a cidade residencial no sul e a cidade alta no norte, disse o Dr. Chalev. Segundo os investigadores, o fosso foi concebido para mudar a topografia da cidade de Davi para mostrar os poderes do governante de Jerusalém sobre outros que entrassem pelos seus portões e enfatizar a sua força e capacidade para defender os seus muros na altura. A estrutura foi descoberta pela primeira vez na década de 1960 pela arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, que notou que o fosso ficava um pouco a leste do atual estacionamento de Vat. Kenyon pensou que a formação era apenas um vale natural. No entanto, a sua descoberta acabou por ser uma continuação do fosso que se curvava para o oeste. Mais uma vez, estão sendo reveladas descobertas que lançam uma luz nova e vívida sobre a literatura bíblica, disse Eli Escosido, diretor da IAA. Então, essa aqui é uma das declarações mais relevantes dessa descoberta e dessa, por conseguinte, reportagem, aonde os próprios estudiosos, independente da religião que professam, confirmam, dão parecer, um veredito que, mais uma vez na história, estão sendo reveladas descobertas que lançam uma nova luz e vívida sobre a literatura bíblica. Então, isso aqui é para aqueles, principalmente, que são críticos da Bíblia ou que dizem acreditar que ela é uma lenda, que ela é algo fútil, fantasioso, ou que não teria fundamentação histórica, e nós temos visto e acompanhado, principalmente nesses últimos anos, que é justamente o contrário. Claro que toda pessoa tem liberdade, direito de crer ou não crer no que ela quiser. Ponto, fato. Porém, ao mesmo tempo, nós sabemos que contra fatos pode não haver argumentos, desde que se prove o contrário. E nós sabemos também que para quem crer, para quem tem fé, eu creio. Eu tenho fé em Deus, no Deus da Bíblia, no Deus que inspirou a Bíblia, creio que a Bíblia é a palavra de Deus, creio no princípio da reforma protestante, que diz que só as escrituras revelam a vontade e o pensamento de Deus. Então, lógico que eu creio. Eu creio e respeito aqueles que não creem ou que têm uma fé diferente, obviamente. Porém, da mesma forma que eu respeito a fé das outras pessoas, é justo que as outras pessoas, ainda que não concordem com minha fé, mas que a respeitem. Então, esse é o grande ponto. E mesmo alguém crendo ou não crendo na Bíblia, ninguém pode negar que muito do que nela está escrito, a própria ciência, através, por exemplo, da arqueologia, que aqui é a pauta dessa reportagem, está corroborando, confirmando verdades que a Bíblia apresenta. Então,
Quando você está no fundo desta escavação gigante, diz aqui o doutor, chefe da pesquisa, cercada por enormes paredes escavadas, é impossível não ficar maravilhado e agradecido por aqueles povos antigos que há cerca de 3.800 anos, literalmente, moveram montanhas e colinas. Então aqui ele usa uma espécie de linguagem poética, fechando aqui o seu parecer nessa reportagem. Muito linda, por sinal, essa expressão, quando diz que, literalmente, os povos antigos moveram montanhas e colinas, fazendo uma menção indireta ao texto neotestamentário, quando diz que a fé remove montanhas. Então, ele está aqui corroborando, confirmando que existiram estes povos do tempo de Davi, da época de Salomão, seu filho, do tempo em que a Bíblia menciona em que foi construído um templo, também fora construída uma cidade e que ali havia um poço que separava a parte sul da parte norte. E eu vou mostrar para você mais uma vez. Você pode acompanhar na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 27. La rua la qual era viuda alçou, la causa por la qual este alçou su mano contra o rei foi esta: Salomão, edificando a Milo, cerrou el portillo de la ciudad de Davi, su padre. Agora vamos ler em português mais uma vez. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Então, muito obrigado. Muchas gracias usted que tiene hasta acá acompanhado este vídeo. Se te gusta, queda su registro, like, compartilha com tus amigos, familiares, tanto se és creyente ou não és creyente, se és cristiano ou não és cristiano, porque és uma descoberta arqueológica muito importante. Então, se você é cristão, não é cristão, não tem problema, não importa. O importante é que, se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever então em nosso canal, você pode deixar um like para ajudar o nosso trabalho e compartilhar também com amigos, familiares, sejam eles cristãos ou não, porque é uma informação muito relevante. Isso aqui é história, isso aqui é ciência. Quem é a favor da ciência, quem sabe, reconhece o valor da ciência, então é para você também essa reportagem. E é uma reportagem, uma descoberta arqueológica científica que confirma as verdades da Bíblia. Que verdade? A verdade de que existia uma cidade, de que existia o rei Davi, de que existia Salomão, seu filho, de que foi construído um fosso, e isso está em 1 Reis 11, 27, e que esse fosso foi descoberto há mais de 3.000 anos atrás, fora construído, e aqui está a comprovação. Por isso que eu disse, contra fatos não há argumentos. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo a você que nós cristãos, nós outros creyentes, não dependemos da aferição científica para fortalecer nossa fé. Não dependemos de confirmação de la ciencia hasta tener prueba más fuerte de nuestra fe. No, claro que não, ¿verdad? Pero se tenemos una descoberta científica que hace una confirmación de la palabra de Dios, entonces yo creo que tenemos que glorificar el nombre del Señor Jesús, porque sabemos por la fe que su palabra es verdadera. Pero cuando tenemos la ciencia haciendo una confirmación, quedamos mais tranquilos, mais contentes para a glória de Deus. Então, não dependemos da aferição arqueológica, científica para confirmar nossa fé. A nossa fé independe da ciência. Ela é exclusiva, posta
na palavra de Deus. E Deus e seu Filho Jesus Cristo é o objeto da nossa fé. Porém, se temos descobertas arqueológicas, como aqui é o caso, e aqui está a foto, e aqui está a reportagem, e aqui estão as imagens, e aqui está a prova histórica, então, se isso confirma relatos da Bíblia, como aqui está escrito em 1 Reis 11:27, então ficamos alegres, ficamos contentes, glorificamos a Deus, porque a própria ciência tem se inclinado à palavra de Deus no sentido de reconhecer e confirmar várias verdades bíblicas. Aqui está mais uma e nós queremos agradecer a Deus por isso e por você também que está acompanhando esse vídeo. Rogar a Deus que Deus continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com amigos, irmãos, familiares. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus los bendiga em nome del Senhor Jesus. Bendiciones.